Membros da mesa, eu estou muito na linha da senadora Kátia. Eu acho que esse problema todo, essa conversa fiada toda, ela vem se repetindo. Eu participei do grupo que discutiu a última negociação há 3 anos atrás, e a conversa era a mesma, os burocratas são os mesmos, e a enrolação é a mesma com referência ao problema, principalmente do Nordeste brasileiro. Então, discutir aqui o que deve ser feito, eu acho que é perder tempo. Porque a desconsideração é total com o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional faz por onde? Pelo comportamento dos senhores parlamentares, com a submissão hoje ao Executivo, do Legislativo, fazem com que não é o ministro que desrespeita o Parlamento, não, é o chefe de gabinete, é o contínuo que desrespeita o Parlamento hoje, pela desmoralização a que chegou o Congresso Nacional. Essa é que é a verdade inconteste. Como esse problema é um problema político, tem que ser decidido, você tem que mexer com o brio do parlamentar. E isso só as suas regiões, só os seus estados podem chamar o parlamentar a uma conversa daquilo que está acontecendo na sua região. Porque ele, na verdade, ele não tem, o parlamentar hoje não tem independência para discutir com o executivo aquilo que tem que ser feito para as suas regiões. Nós sabemos que essas discussões todas são feitas pelos burocratas. Mas você faz uma reunião como essa, convoca todas as associações, todas as entidades, as pessoas viajam 2.000 quilômetros, 1.000 quilômetros para estar aqui presente, e não vem uma autoridade que tenha a capacidade de solucionar o problema. São muito importantes, os senhores todos participam do governo, são importantes nas suas funções, mas nós não precisamos disso. O nível da discussão aqui é outro, os senhores não estão à altura dessa discussão. A discussão aqui tem que ser com o ministro da Fazenda, tem que ser com o Banco Central. São eles que decidem. Nem o ministro da Agricultura não representa coisa nenhuma, nem o ministro do Interior não representa coisa nenhuma para resolver esses problemas. Quem resolve o problema é o ministro da Fazenda, que elege uma pessoa e manda aqui para o Congresso e diz: olha, o senhor pode dar isso. Um exemplo clássico: você pode negociar as dívidas com rebate, etc., até R$35.000. Por que esse casuísmo? Por que você que tem 36, 38 não pode renegociar a dívida com as mesmas condições? Toda essa problemática que está girando em torno dessa discussão, estão, grande parte, com referência às dívidas acima de R$35.000. Mas eles fixam um patamar imodificável. Por quê? Por que é isso? Por que não pode ser 36, não pode ser 40, não pode ser 50? Por que não se faz, dentro de uma crise dessa gravidade que vem rolando há 20 anos? Não é esse governo, não. São todos os governos. Todos os governos agiram dessa forma com os produtores rurais e agiram dessa forma com o Nordeste. Não é esse o governo que está fazendo isso, não. Nós sabemos que esse negócio de 9 bilhões, tudo isso é conversa fiada. Não chega lá na ponta. Não tem incentivo quase nenhum a resolver os problemas dos pronapianos. E fizeram muito bem em resolver. Talvez pela capacidade do ministro e da sua assessoria, que levaram ao governo e peitaram. Como o governo tem esse viés de esquerda, aí então eles entenderam que, atendendo o pronafiano pequeno, que você estava resolvendo o problema da agricultura. Isso é conversa fiada. E discutir aqui o que deve ser feito, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós estamos aqui perdendo tempo. Essa é uma questão política para ser decidida pelo governo. Há uma grave crise que vem rolando há anos e anos no Nordeste e que precisa ser resolvido. Não adianta você prorrogar a dívida, porque você não vai solucionar o problema. Você está criando angústia, criando sofrimento, criando um maior problema para a família do Nordeste, que ainda resiste como um bravo em explorar a atividade agrícola no país. Porque ninguém mexe nessas regiões. Os países civilizados mantêm as pessoas nas regiões mais inóspitas ou com mais dificuldades, para ele não vir para a cidade. Porque um homem que vem para a cidade custa 20 vezes mais do que aquele homem que está lá no norte, ou que está lá na sua propriedade rural. Então os países inteligentes já mantêm essa pessoa, pagam um salário mínimo para ele ficar na sua fazenda, ou para ele ficar no seu sítio, ou na sua propriedade. No Brasil, não. No Brasil é essa lenga-lenga, essa lorota, essa conversa fiada. Os senhores vêm para cá para mostrar: foi emprestado tanto, foi emprestado aquilo. Isso é tudo conversa. Nós sabemos disso tudo, os senhores não vieram aqui para isso. Vieram aqui para dizer o que é que vão fazer para resolver o problema de endividamento, para que o homem do campo possa permanecer
na sua luta no Nordeste, que está sofrendo, está morrendo. Não está morrendo nem vaca nem boi no Nordeste, não. Estão morrendo as pessoas mesmo, de angústia, de sofrimento, por estarem lá trabalhando nessa área. E agora havia um burocrata na cadeira de um ar refrigerado de Brasília, e vem com essa conversa. Isso é uma crise criminosa. Esses ministros, esse pessoal que resolve o problema, não resolvendo o problema, é isso que acontece. E não é o problema da presidente Dilma, não. É o problema de todos os presidentes anteriores a isso. Trataram o Nordeste dessa maneira que estão tratando. Eu queria discutir aqui, seriam teses estruturantes para resolver o problema do Nordeste. Porque essa história de cesta básica, de cisterna, de carro-pipa, isso é trem de demagogia para ganhar eleitor. Nós sabemos disso. Isso não é para resolver o problema de ninguém. Precisa saber como é que nós vamos captar as chuvas do Nordeste brasileiro para que possam alimentar os rios e fazer como fez a Califórnia, como fez alguns países que chovem menos que o Brasil e resolver o problema dessa forma. Com tecnologia moderna, contemporânea, buscando as fendas, onde é que estão as fendas principais para captar a água da... Porque o Nordeste chove 600 milímetros, 800, 1000 milímetros às vezes. Mas onde é que vai essa água? Cadê as barragens? Por que não fazemos um programa de barrar os rios enquanto eles estão cheios? Pequenas barragens, lava-pés, não se faz nada disto. Agora você faz uma grande obra para aumentar a corrupção, para aumentar, dar 10%, 20% para as empreiteiras. É isso que se faz no Brasil. Não se faz aquilo que precisa fazer. Então nós estamos aqui parecendo idiotas e uns tolos conversando com os senhores que não vão resolver coisa nenhuma. Vamos resolver o problema da estruturação, porque nós temos exemplos do mundo hoje de países que chovem muito menos que o Nordeste e que resolveram o seu problema da agricultura. Perenizando rios, assim por diante. Não querem fazer isso. Querem fazer a politicagem, o coronelismo da seca do Nordeste. É dar ele o carro-pipa. Você tem que ir lá com o chapéu na mão pedir o governo. É arranjar as coisas na época da eleição, ou fazer as promessas na véspera de eleição. Isso não, ninguém aguenta mais isso. Então nós estamos aqui perdendo, e não vou discutir com os senhores o que deviam fazer, porque os senhores sabem muito bem, mas nós precisamos ter estruturação do problema do Nordeste, para solucionar de vez o problema, para não ter essa repetição diariamente. E com referência às dívidas, isso é conversa de fazer parcelamento, adiamento, porque você está criando mais problemas para esse homem. Você tem que olhar o que é que tem que anistiar, olhar o que é que você tem que dar 10, 20 anos, fazer um refis para as dívidas do Nordeste, pagando em 30 anos, para ver se ele consegue pagar, ou então dar anistia. Eu fiz uma emenda constitucional na Constituinte, lutei contra o Banco do Brasil, os jornais punham manchete, Humberto Souto está ficando doido, vai quebrar os bancos. Aprovei a anistia para os pequenos produtores rurais, não quebrou um banco, não teve coisa nenhuma, e salvou milhões e milhões de pequenos produtores rurais no país inteiro. Por que o governo não pode fazer uma coisa dessa agora? Por que não se faz isso? Porque não, ele quer comandar os processos, ele quer mandar os cordéis, ele quer continuar mandando nas pessoas, dando as migalhas quando a fome vem, quando as dívidas vencem e assim por diante. É isso que acontece no Brasil. Então não adianta nós continuarmos discutindo, porque a nossa revolta é tamanha que não permite que nós possamos discutir com os senhores a solução do problema do Nordeste, porque os senhores não estão, infelizmente, discutindo isso aqui hoje. Vocês não estão preparados para isso. Embora eu os respeite muito, sei da importância dos senhores todos nesse processo, mas infelizmente é uma desmoralização do Congresso que faz com que os ministros não os respeitem e não compareçam quando não compareçam aqui como convidados para tratar do assunto dessa importância. Embora estejam aqui centenas de pessoas que vieram 2.000 quilômetros para ouvi-los, para saber o que eles tinham para dizer. Muito obrigado. Agradecemos, doutor.